Oi, pessoal, sou a professora Marina e hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período. São três conceitos que estão diretamente relacionados ao enunciado. Então, afinal, o que é que a gente pode chamar de frase, o que é que nós chamamos de oração e o que é que nós chamamos de período? Ao final deste vídeo você saberá. Pois bem, vamos direto ao ponto. Chamaremos de frase todo enunciado que possui sentido completo. E na língua portuguesa, o que é que marca o sentido completo? O que é que marca a finalização desse enunciado completo? É justamente o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, foi finalizado com algum desses pontos, ali é um enunciado que deve ter sentido completo. Tendo o sentido completo, chamaremos de frase. Nós temos, então, dois tipos de frases. A frase nominal, que é aquela frase que não possui verbo, né? É bem raro da gente parar para pensar em como é que pode, então, né? Não tem verbo, mas tem sentido. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Que belo dia! Quando eu falo que belo dia, fica claro o que foi dito, é compreensível, então é enunciado com sentido completo. Foi finalizado aí com ponto de exclamação, mas não tem nenhum verbo. Então, temos aí uma frase nominal. E temos, então, também a frase verbal. O que seria essa frase verbal? É justamente a frase que possui verbo, tá bom? Então, encerrou com ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação e possui verbo, chamo de frase verbal. E vamos agora para oração. É aí que pega, né? Gente, chamamos de oração todo enunciado construído em torno de um verbo ou locução verbal. Prestem atenção que eu coloquei entre parênteses uma informação muito importante, tá? Frase ou parte da frase. O que é que isso significa? Nem sempre a oração é a frase inteira. A oração sempre estará dentro de uma frase. Porém, nem sempre a oração será a frase inteira. Veja bem, vamos primeiro falar rapidinho sobre a contagem de orações dentro de uma frase. A gente conta a oração a partir da quantidade de verbo ou de locução verbal, tá? Lembrando que locução verbal é um verbo auxiliar, mas o verbo principal, indicando uma única ação. Olha esse exemplo aí. Eu acordei cedo, mas voltei a dormir. Eu tenho aí neste enunciado com sentido completo, finalizado com ponto final, dois verbos. O verbo acordei e o verbo dormir. Eu tenho aí duas ações realizadas dentro desta frase. Então, eu posso informar que eu tenho duas orações. Qual seria, então, a primeira oração? A primeira oração é tudo aquilo que diz respeito ao primeiro verbo. Eu acordei cedo. E a oração 2, a segunda oração, é tudo aquilo que diz respeito ao segundo verbo que aparece na minha frase. Mas voltei a dormir. Então, a primeira oração não é a frase inteira. É importante ressaltar isso. A oração é uma parte da frase. Agora, Marina, e se a minha frase só tiver uma oração? Aí, neste caso, sim, a frase inteira é uma única oração. Tudo bem? E afinal, entendi o que é frase, entendi o que é oração, mas o que danado é o período, então? Gente, chamaremos de período toda frase que tem verbo. 1, 2, 3, 500 verbos. Tem verbo na frase, é um período. Chamarei de período. E aí o período ele tem duas classificações. Ele pode ser chamado de período simples, quando possui apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo ou locução verbal. E teremos o período composto, quando eu tenho mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Um exemplo aqui de período simples que eu trouxe foi eu acordei cedo. Triste realidade, né, minha gente? Mas é isso. Eu acordei cedo. Quantos verbos eu tenho aí? Um verbo. Qual é o verbo? Acordei. Então, eu só tenho uma oração. Se eu só tenho uma oração, eu chamarei este período de período simples, certo? E o período composto é aquele que possui mais de uma oração, ou seja, tem mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Olha o exemplo que eu trouxe. Quando eu cheguei em casa,
estudei mais. Quais são os verbos que tem aí? Cheguei e estudei. Ou seja, eu tenho 2 orações dentro deste período. Se eu tenho mais de uma oração, eu já posso chamá-lo de período composto. Pois bem, minha gente, é só isso, tá? Frase, oração e período não é um bicho de 7 cabeças. Espero ter ajudado com os estudos de vocês e até o próximo vídeo.